Bom dia, meus amores. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, teremos aula de História, onde iremos conhecer um pouquinho sobre a religião africana, as heranças africanas, também a literatura. Em seguida, iremos também dar uma estudada sobre os imigrantes, certo? Vamos lá? Religião africana. Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos que foram trazidos da África. Aí teremos o Maracatu e o Xangô, certo? Exatamente a religião vivida pelos africanos aqui no Brasil, que envolve todos os demais aspectos da cultura. A gastronomia, certo? Que eles usavam os alimentos também nessas festividades. Eles também utilizavam a música, certo? Que eles faziam gestos também para cultuar os seus deuses, e também a literatura, né? Onde tinha a manifestação cultural deles, que era passada, lembra, sobre a história, contando a história da religião. Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar as suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para transformações das tradições. Esses grupos se autodenominaram nações, e os nomes adotados se referem às etnias cujas culturas são predominantes entre eles. Tais recriações foram mais bem sucedidas em locais de maior concentração de escravos e os seus descendentes, especialmente nas cidades portuárias, que mantiveram atividades comerciais com os países da África até as primeiras décadas do século XX. No Brasil foram especialmente as cidades de São Luís, do Recife, do Salvador e do Rio de Janeiro. A prática daqueles grupos religiosos passaram a se constituir uma espécie de síntese dos elementos culturais, força de fé, força de costumes e rituais dos seus participantes, pelo fato de as populações de africanos e seus descendentes não serem homogêneas, ou seja, estavam constituídas pela convivência de pessoas provenientes de diferentes etnias. Nas religiões africanas, os participantes cultuam os orixás. Existem vários deles e cada um representa uma força da natureza. A maioria das religiões da matriz africana foi recriada no Brasil pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviver juntas. A Umbanda foi criada a partir da mistura do catolicismo, dos orixás africanos e das crenças indígenas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as heranças africanas. No Brasil, a cultura africana modificou-se principalmente porque os negros estavam sob a condição de escravos, servindo como mão de obra na lavoura de cana-de-açúcar. No entanto, muito da cultura deles se manteve. A culinária, por exemplo, manteve a massa e os guisados. É o caso de vários pratos herdados dos africanos, como o cuscuz, a canjica, cozido como pirão, o manguzá, a pamonha, a feijoada, as moquecas, o caruru de quiabo e o vatapá e a acarajé. Na música, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, principalmente relacionados com os tambores, já que faziam os instrumentos com árvores cortadas para 10 faixas de lavouras de cana. Cortavam os troncos, raspavam a parte interna e utilizavam a pele de animais como membranas. Além desse, muitos outros instrumentos fizeram presente no Brasil, como o berimbau, a cuíca e tantos outros instrumentos que são utilizados até hoje. Surgiram inúmeros ritmos, quando o candomblé baiano, o Xangô e o maracatu pernambucanos, o tambor de Minas, já no maranhense, samba de carioca, gongo mineiro, capoeira e até etc. Até que, como na África, a música sempre acompanhava a dança e expressa sentimentos. Em nossa língua há muitas palavras de influência africana. No comércio destaca-se a desenvoltura de mulheres africanas, assim como na África consegue obter lucros como venda de objetos produzidos por elas. Elas conseguem fazer bastante produtos em artesanato, comidas deliciosas. Tanto elas trouxeram essa tradição aqui para o nosso país que até hoje muitas pessoas vivem dessa culinária, como a acarajé. Como dizemos, várias são as heranças africanas em nossa sociedade nos dias de hoje. Veja alguns exemplos nas danças e festas religiosas, o maracatu, o conga e a capoeira. Temos ainda o frevo,
certo? O samba e todas as danças e heranças africanas, certo? No vocabulário a gente vai ter também várias palavras usadas, como moleque, certo? Machixe, na alimentação, mocotó, quiabo, feijoada, no vestuário, lenços, né, pulseiras, então todas as outras palavras são de heranças africanas. Agora iremos estudar a literatura africana, assim como a literatura indígena era passada, né, através de histórias, né? A tradição dos africanos era da mesma forma, certo? A literatura veio junto com os africanos, porque era predominante a tradição oral, assim como a música. A literatura está presente em inúmeros momentos marcantes da vida das pessoas, tais como nascimento, casamento, culto, festas. Ao contar histórias, manteve-se algo permanente. As aldeias árvores desenvolveram imaginário infantil. Muitas dessas histórias trazidas como a oralidade. A literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, ou seja, conta-se a fator determinante. A tradução literária, com essas características em geral, associa a poesia e a música. Nesta produção literária, a música está presente, contos correspondentes a diversas situações, trabalho, lazer, religião, etc. Muitos contos populares, provérbios e a palavra de origem africana vem sendo resgatado por pesquisadores, mas se conteve também contos tradicionais, tanto da natureza e história e a realidade como recreativos de povoações. São comuns ainda os contos como desafio entre os participantes. Ao show de uma viola, rebeca, casar, pandeiro e outros instrumentos de percussão ligeira. Há uma grande variedade de gêneros, talvez surgirem a quantidade de gêneros de poesia escrita, praticada no Ocidente, certo? Então, você vê que é passada a história, né? Eles vão passando a história de pai para filho, né? A história da vida deles, como eles viviam na África, como vieram viver aqui no nosso país, como foram tratados. Então, a história, eles vão aprendendo com a própria história deles a vida, né? A viver diferente, né? Tanto na culinária como na literatura, nas heranças deixadas para cada um de nós. A gente já estudou sobre os índios, né? A importância deles, dos africanos, e agora também vamos estudar a parte dos imigrantes, né? Que também foi fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? A contribuição dos imigrantes. A partir da vinda dos europeus para terras brasileiras, nossa história é marcada por chegada e partida de imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, essa foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, somente os portugueses, embora outros também tenham feito parte desse movimento. O mesmo aconteceu no período em que tentaram implantar as capitanias hereditárias, mas notalmente com os imigrantes africanos que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso dizemos que a formação da nossa população estabeleceu a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis apostassem em nossas terras. Na verdade, o processo de imigração no Brasil está caracterizado por 3 períodos de escravidão: o auge, o declínio e a extinção. O auge da escravidão foi marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até o meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico, em 1850, e na extinção da escravidão, em 1888. Está marcado por medidas que sinalizaram a abolição, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea. Terceiro período do processo de imigração no Brasil, a extinção da escravidão. Vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu no constante fluxo migratório.
Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Assim ficaram caracterizados dois tipos de imigração: a dispersa na região sudeste e a contratatória na região sul. Na imigração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois embora tenha acontecido notoriamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Essas fazendas eram distantes umas das outras. Isto faz com que os imigrantes se espalhassem, por isso conviveram com a população brasileira desde a chegada. A imigração da região sul, diferentemente do sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias, por isso não tiveram muito contato com o povo brasileiro, e ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras. Além disso, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa. Por esse continente estava passando por acontecimentos com duas grandes guerras e dificultavam muito a vinda das pessoas. Nessas campanhas havia promessas de trabalho, distribuição de lotes de terra e a oportunidade de enriquecer por meio do cultivo de lavouras. Quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil, estabeleceram aqui numa colônia em São Paulo, muito significativa, que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que emigraram para o Brasil foram a portuguesa, de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. A urbanização e a arquitetura, a divulgação e a introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, principalmente a agricultura e a indústria, a influência na arte, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade. Agora, com bastante atenção, vocês irão realizar as atividades, certo? Lembrando, da página 99 à página 116. Se for necessário, releia o texto, ouça de novo a explicação e faça a tarefa com bastante atenção. Um beijo e até a nossa próxima aula.